Pessoal, nas últimas aulas nós começamos a falar das transformações gasosas e nós estudamos 3 transformações diferentes. Nós estudamos a transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante, então eu só vou ter a participação da pressão e do volume. Como é uma transformação, eu sempre vou comparar o antes e o depois. Nós tínhamos visto já as unidades dos gases. A pressão pode ser medida em atmosfera ou milímetro de mercúrio, enquanto que o volume só pode ser medido em litros. A segunda transformação é a isobárica. Isso quer dizer que a pressão é constante, só tem variação volume e a temperatura. E aí o que acontece? Volume de novo em litros e a temperatura só pode ser em Kelvin. Por que aqui é a multiplicação? Porque aqui eles são inversamente proporcionais. À medida que a pressão aumenta, o volume diminui. E se a pressão diminui, aumenta o volume. Nesta daqui não, o volume aumenta porque a temperatura aumentou. Se o volume diminuiu, é porque a temperatura também diminuiu. E a última transformação é a isocórica. Na transformação isocórica, quem é constante é o volume. Então, eu vou ter a pressão sobre a temperatura, assim como a pressão final sobre a temperatura final. De novo, pressão, atmosfera ou milímetro de mercúrio e a temperatura em Kelvin. Nós aprendemos a fazer todas estas transformações. Para cada uma dessas transformações, foi dado 3 exercícios. Os 3 primeiros exercícios eram de transformações isotérmicas. Então, ele está falando que certa massa de gás ocupa um volume de 10 litros quando a pressão era de 1 atmosfera. E aí ele quer saber o novo volume quando a pressão for de 5 atms. Então, eu tenho os valores do início e do fim, basta eu fazer a substituição na fórmula. Então, P1 é 1, V1 é 10, P2 é 5, V2 é o que eu quero saber. Eu vou ter 10 aqui, 5 que está multiplicando vai passar dividindo, e o valor de V2 é 2 litros. O que aconteceu? A pressão aumentou, o volume diminuiu, inversamente proporcionais. Segundo, certa massa gasosa ocupa um volume de 8 litros. Aí ele falou que quando a pressão atinge 15 atms, o volume passa a ser 10 litros. Calcule a pressão inicial, que é o P1. Também tem os valores, vou substituir na fórmula. P1 eu não tenho, então continua P1. V1 é 8, P2 é 15, V2 é 10. P1 vai ser 10 vezes 15, 150, o 8 que está multiplicando vai passar dividindo. A pressão inicial era de 18,75 atms. O que aconteceu? A pressão aumentou porque o volume... Aliás, a pressão diminuiu porque o volume aumentou. E o terceiro exercício, nós temos que um gás ocupa 120 litros
a 700 milímetros de mercúrio. E ele quer a nova pressão quando o volume for de 30 litros. O que vai acontecer aqui? Ele falou da temperatura, mas ele disse que a temperatura vai manter constante. Então, a fórmula continua a mesma. Posso usar a pressão em milímetros de mercúrio? Sim, aceita. O resultado final, se ele quer o P2, vai 100 milímetros de mercúrio. Então, eu vou ter 700 vezes 120 igual a P2 vezes 30. Então, aqui vou ter 84.000, 30 que estava multiplicando vai passar dividindo. E a nova pressão, 2.800 milímetros de mercúrio. Ou seja, o volume diminuiu, a pressão aumentou. Tá? Então, esses eram exercícios da transformação isotérmica, ou seja, a temperatura não apareceu aqui, porque ela é constante. Então, aqui a temperatura constante. Então, esse está aqui. Agora, os outros 3 exercícios que vocês tinham eram de transformação isobárica, ou seja, a pressão daqui era constante. Só temos a variação do volume e da temperatura. Como nossos termômetros só são registrados em graus Celsius, antes de fazer a conta eu preciso converter para Kelvin. Para converter Celsius em Kelvin, pego a quantidade de graus Celsius e somo sempre 273. Aí ele fala, uma amostra de gás nitrogênio ocupa um volume de 20 litros a 27 graus Celsius. 27 mais 273, vou ter 300 Kelvin. Ele quer saber qual a temperatura necessária para que o gás duplique seu volume. O que vai acontecer? Duplicar o volume de 20, ele vai ser 40. Se ele é diretamente proporcional, dobrou, a temperatura tende a dobrar. Não precisaria nem fazer a conta, mas eu posso fazer ela e mostrar que a temperatura vai dobrar. Então, 20 sobre 300 igual a 40 sobre T2. Multiplicando em cruz, T2 vai ser 40 vezes 300 dividido por 20. Quando eu faço essa divisão aqui, vai dar 2. A temperatura final, 600 Kelvin. Ou seja, dobrou aqui, dobrou aqui. Segundo exercício, nós tínhamos que a temperatura de um gás, 300 Kelvin. Essa daqui já não preciso fazer a conversão porque ela já deu. Se a temperatura aumenta para 450 Kelvin, o volume passa a ser 18 litros. A pergunta era volume inicial. Vou usar a mesma fórmula e vou substituir V1 sobre 300 igual a 18 sobre 450. Também vou fazer a multiplicação em cruz. Então, V1 vai ser 300, que multiplica 18, dividido por 450. Vou fazer as multiplicações aqui e depois a divisão. Este volume vai ser de 12 litros.
Ou seja, aumentou o volume, aliás, aumentou a temperatura, aumentou o volume na mesma proporção. E o terceiro exercício diz o seguinte, que um gás tem volume de 23 litros e passa a ter somente 13 litros no final. Vamos supor que inicialmente ele estava a 25 graus Celsius. Então, 25 mais 273, ele vai ser 298 Kelvin. Ele quer saber a temperatura final. Então, substituindo os valores, eu vou ter 23 sobre 298, 13 sobre T2. Se aqui o volume diminuiu, a temperatura vai ter que ser menor. Então, T2 vai ser 298 vezes 13, dividido por 23. Temperatura final, 168 Kelvin. Então, ó, diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. E nosso terceiro e último tipo, a isocórica, o volume é constante. Então, só quem varia a pressão e a temperatura. As regras continuam as mesmas. Pressão pode ser em atmosfera e milímetros de mercúrio, assim como a temperatura só em Kelvin. Então, vamos lá. Primeiro exercício. No interior de um pneu, a pressão era de 2,3 atm. Isso a 27 graus Celsius. Então, 27 mais 273, eu vou ter 300 Kelvin. Aí, depois de um tempo, a pressão passou a 2,6. Ele quer saber a temperatura final. Então, substituindo na fórmula, eu tenho 2,3 sobre 300 igual a 2,6 sobre T2. Também fazendo a multiplicação em cruz, eu vou ter T2 igual 300 vezes 2,6 dividido por 2,3. Temperatura final, 339 Kelvin. Ou seja, aumentou aqui, aumentou também a temperatura. Segundo exercício. A pressão de um gás a 20, ele quer saber a pressão de um gás, né, a 27 graus Celsius. Então, de novo, 27 mais 273, eu vou ter 300 Kelvin. Aí ele fala que a temperatura vai aumentar para 177 graus Celsius. Então, mais 273, eu vou ter 450. Com isso, a pressão foi para 0,9 atm. Então, qual a pressão inicial? Vou fazer a substituição e a regra de 3. Então, P1 sobre 300 é igual a 0,9 sobre 450. Vocês observem que aqui teve um aumento, então daqui para cá vai ter uma redução. P1 vai ser 300 vezes 0,9 dividido por 450. Então, a pressão inicial, 0,6 atm. E o último exercício, nós temos que a pressão de um gás era 0,9
ATM, a 295 Kelvin. Ele quer saber a pressão final quando a temperatura triplicar. É a mesma coisa que fazer isso vezes 3. E essa temperatura vai ser 885 Kelvin. Se é diretamente proporcional, triplicou este, o P2 vai ser 0,9 vezes 3, também vai triplicar. E aí vou mostrar isso para vocês. Então, 0,9, 295. P2, 885. Multiplicando em cruz, eu vou ter P2 igual 885 vezes 0,9 dividido por 295. E a pressão final vai ser 2,7 ATM, ou seja, 0,9 vezes 3, 2,7. O que vai acontecer aqui? Esta semana nós vamos fazer mais exercícios para vocês reforçarem essa parte das 3 transformações. E aí a semana que vem a gente volta com a correção desses exercícios extras.